possa o mundo ver brilhar a luz através da sua igreja, que possamos refletir essa luz no modo como vivemos, no modo como adoramos, no modo como nos colocamos diante do Senhor. A palavra de Deus diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Não aspiro às coisas grandiosas, nem às coisas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, e a minha alma é como essa criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o Salmo 131, um salmo que convida a comunidade da fé, convida a igreja a confiar no Senhor de maneira constante e eterna. Eu queria que pudéssemos abrir nossas Bíblias nesse salmo, Salmo 131, que mesmo depois de eu tê-lo lido, nós possamos fazer essa leitura em uma só voz. Salmo 131, versos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de lembrá-los que as crianças ficarão conosco no culto hoje. Durante todo esse período de janeiro, estamos assim procedendo. Vamos orar para que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações. Vamos orar para que nós possamos, de fato, meditar na palavra, nos aquietar e nos debruçar sobre as verdades profundas que o Senhor nos tem trazido através de sua palavra revelada, sua vontade revelada para nós. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é santo, 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 e misericordioso, e bondoso, e amoroso. Por isso estamos aqui, Pai. Por isso não fomos consumidos pela inclinação do nosso coração para longe do Senhor. Por isso não fomos destruídos pela nossa arrogância inerente da nossa natureza corrompida. Por isso, Senhor, nós estamos aqui humildes te adorando, porque precisamos do Senhor, porque não podemos viver sem o Senhor, porque o Senhor é tudo que nós temos. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, desejosos de que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, que seja o Teu Espírito aplicando as verdades do Evangelho aos nossos corações, e não mero conhecimento humano, porque de outro modo não nos interessaria, não traria nenhum proveito para a nossa salvação, para a nossa santificação, mas que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Pai. Que a nossa atenção e a nossa devoção estejam em Ti, ó Deus. Que isso possa falar o meu coração e o coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um livro infantil cujo personagem é Raf. Raf é bastante ansioso, bastante inquieto. E seu pai estava preparando uma piscina para que eles pudessem brincar. Raf já estava abrindo a ducha para encher a piscina e então desconstruiu tudo que estava sendo planejado ali. Raf mal havia colado as suas peças em cima de uma folha de papel e já queria pendurá-lo na parede e tudo veio a cair, porque ele era constantemente ansioso e inquieto com as coisas. Até que seus pais chegaram para ele e disseram: olha, daqui a 10 dias nós vamos fazer uma viagem, nós vamos viajar. E Raf, então, junto com seu pai, esboça um calendário, ele vai marcando os dias, e todos os dias Raf pergunta: é hoje que nós vamos viajar? É hoje que nós vamos viajar? E seus pais dizem: ainda não, está chegando. E à medida que os dias vão passando, está chegando. No final, então, dos 10 dias, eles se preparam para viajar. E Raf e seus pais pegam logo as malas e colocam dentro do carro. E Raf percebe que na sua ansiedade, na sua inquietude, ele esqueceu o seu bichinho, ele não encontra o seu bichinho. E ele começa a entrar em casa e procurar, e agora ele não quer mais viajar, agora ele não quer mais que seja agora, e tudo dele era agora, ele não quer mais ir.
porque ele não consegue encontrar o seu bichinho. E aí então seus pais, depois de procurarem tudo, eles decidem, olha, nós vamos viajar de qualquer jeito. E aí, quando eles entram no carro, ele percebe que o bichinho estava lá. Raf vai sendo confrontado com a sua ansiedade, a sua inquietude todo o tempo na história, até aprender que as coisas têm seu próprio tempo para acontecer em sua vida. A ansiedade nem sempre ela é algo ruim, às vezes ela é boa. Porque a ansiedade em si, ela é uma resposta natural, que nos prepara para uma situação de risco, de perigo. O problema é quando nós andamos ansiosos. O problema é quando nós permanecemos ansiosos, vivemos com a ansiedade dominando os nossos sentimentos. Quem viu o desenho animado, a sequência do Divertidamente, agora o Divertidamente 2, há um novo sentimento ali inserido, entre outros, a ansiedade, personificada com uma nova emoção que se junta às emoções do primeiro filme, do primeiro desenho animado, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojinho. Agora a ansiedade, ela reflete mais uma emoção, convivendo ali com as outras, nas complexidades emocionais de Riley, que agora tem 13 anos de idade. E agora, na sua adolescência, tem que lidar com outras emoções que ela não tinha que lidar na sua infância. Agora, com 13 anos, ela começa a vivenciar experiências nas quais ela precisa se preparar, nas quais ela teme, nas quais ela percebe que as coisas estão diferentes do que era quando ela era apenas uma criança. Então, a ansiedade aparece inicialmente como uma resposta natural do nosso organismo, se antecipando, se prevenindo contextos que possam nos colocar em perigo. O filme, então, vai destacar essa ansiedade, que ela, em doses moderadas, ela é uma emoção natural, útil. Ela nos prepara para enfrentar desafios, ela nos prepara para enfrentar situações em nossas vidas. Ela nos traz alguma segurança ou nos prepara para estarmos seguros diante de algumas situações das quais nós possamos imaginar que não vai estar no nosso controle. No entanto, quando a ansiedade ela se torna dominante, ela pode se tornar patológica. Ela pode afetar a nossa percepção da realidade, ela pode comprometer o nosso equilíbrio emocional. E então nos vem aquela palavra que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando a ansiedade ela se torna crônica, ela provoca uma série de distúrbios fisiológicos e afeta o nosso corpo, afeta o funcionamento do nosso organismo, e traz sequelas à qualidade da nossa vida. E traz sequelas à nossa conduta, à nossa visão, à maneira como nós percebemos a realidade à nossa volta. E eu não tenho a pretensão aqui de fazer uma exposição clínica do caso, mas eu gostaria de trazer algumas informações que nós precisamos considerar sobre isso. A ansiedade ela pode causar o aumento da frequência cardíaca. Esses efeitos podem levar à hipertensão, podem trazer mais riscos a doenças cardiovasculares, como infarto, como derrames, além de palpitações que geram desconfortos. O estresse ansioso, ele interfere na nossa digestão, dificulta o nosso processo digestivo, pode afetar a nossa nutrição, o nosso bem-estar como um todo, e significativamente impactar a nossa qualidade de vida. A ansiedade crônica, ela pode alterar a liberação de neurotransmissores, e isso vai impactar o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Ela pode causar tensão muscular, ela pode, de maneira prolongada, ela pode reduzir a nossa resposta imunológica. A ansiedade vai trazer vários problemas à nossa vida, se não lidarmos com ela da maneira como a Bíblia nos instrui a lidar com ela. O Salmo 131, atribuído a Davi, é um dos cânticos de peregrinação, ou cânticos dos degraus, daqueles que durante as festividades, o povo de Deus se dirigia ao templo, viajava até o templo, eles cantavam, se preparando para a adoração ao Senhor. E então, depois de descrever uma experiência de humildade, de dependência de Deus, nos primeiros versos, o salmista vai convocar aquele povo, vai convocar a igreja a fazer o mesmo, a refletir sobre sua humildade, a se colocar dependente diante do Senhor e a descansar diante do Senhor. Embora o texto não traga detalhes específicos sobre o contexto no qual ele foi escrito, algumas hipóteses elas são confiáveis e nós podemos então associar
sugerindo aqui o que pode estar passando pela cabeça de Davi ao escrever versos tão simples, tão curtos, mas tão profundos para nossas vidas. Puritamente, Davi estava em um lugar de influência, de liderança, mas ao mesmo tempo ele enfrentava pressões externas. Nós vamos ver constantemente na narrativa bíblica os conflitos, as brigas, as guerras, mas também rebeliões e intrigas internas. Familiarmente, a vida pessoal de Davi foi marcada por tragédias, desacertos, o pecado com Batseba, o assassinato de Urias, os conflitos levando até a morte de seus filhos, a própria rebelião de Absalão. Vários indícios e contextos aos quais nós podemos aplicar as verdades profundas desses salmos. Durante o período, talvez, da perseguição de Saul, quando ele era constantemente perseguido e sua alma poderia se ver abatida, o cenário que Davi vivia, ele era de uma constante ameaça, mesmo já tendo sido ungido rei por Samuel. Esse momento exigiria de Davi uma confiança total em Deus, nos planos do Senhor, nas promessas do Senhor em sua vida. Talvez depois da própria ascensão ao trono, depois de consolidado o rei, diante da responsabilidade de liderar aquele povo que ele entendia que era o povo de Deus, refletindo sobre a humildade necessária para exercer essa posição, reconhecendo a sua total dependência de Deus. Esse também pode ser o contexto apropriado. Como líder, deveria renunciar à soberba. Como líder, deveria se colocar confiante no Senhor. Como líder, deveria governar e proteger o seu povo. Talvez até mesmo esse salmo possa ter sido escrito como uma reflexão pessoal nos momentos difíceis, familiar que ele viveu. Davi enfrentou várias crises familiares, inclusive a rebelião de Absalão, como já mencionei, seu próprio filho o perseguindo, seu próprio filho usurpando o trono, seu próprio filho perseguindo de morte. Esses momentos podem ter levado a Davi a um reconhecimento profundo da sua necessidade de Deus, uma confiança diante de situações difíceis que somente quem está com o coração no Senhor pode ter. A ansiedade e a soberba no controle da vida pode ser algo que ataque o nosso coração em nossos dias. Não é tão irreal pensarmos em nossa sociedade sobre lutas constantes contra a ansiedade gerada pelo desejo de controlar tudo à nossa volta, pelo desejo de ter tudo sob controle, tudo na palma de nossas mãos, como se pudéssemos então governar sobre tudo com muita segurança. Nós buscamos constantemente, de maneira equivocada, segurança longe do Senhor, segurança da nossa capacidade, ou no entendimento da nossa capacidade, do nosso conhecimento, na nossa habilidade. Isso nos coloca em arrogância diante de Deus, nos coloca com certa altivez, como se nós pudéssemos então controlar, gerir, então assegurar os nossos dias, como se tudo dependesse da nossa vontade, do nosso querer. Mas assim também como Israel enfrentava crises internas e externas, hoje nós vemos polarizações ideológicas, conflitos geopolíticos. Como nós somos impactados por essas coisas, como isso pode provocar ansiedade e angústia em nossos corações. Ou mesmo no âmbito familiar, crises de relacionamento, desintegração dos laços familiares, são temas recorrentes em nossas vidas e em meio à nossa sociedade. Quantas pontes, quantas conexões podemos fazer sobre a necessidade de reconhecer a nossa dependência de Deus, sobre a necessidade de não nos colocarmos como autossuficientes, mas saber quem nós somos e quem Deus é, e de como somente Ele tem o controle de todas as coisas, porque foi Ele quem criou todas as coisas, e Ele que governa sobre tudo em nossas vidas. O Salmo 131 nos apresenta uma jornada, eu queria passar por ela com vocês, uma jornada que conduz da humildade à confiança, uma confiança plena em Deus, uma confiança consistente, não uma confiança como nós muitas vezes achamos que temos no mundo. Eu vou fazer concurso público que vai me dar uma segurança financeira. Eu vou alcançar um novo patamar financeiro ou profissional na minha vida, porque isso vai me trazer alguma segurança aqui. Se eu estiver fazendo parte do grupo X, Y, Z, eu vou ter alguma segurança social. Não é esse tipo de segurança. Mas algo que conduz o nosso coração à quietude e não à ansiedade. Porque a segurança que o mundo dá, ela não satisfaz.
ela nos deixa constantemente inseguros. É uma segurança que nos deixa inseguros, inquietos. Temos que o tempo todo que fazer algo, que construir algo, que agradar a alguém. Não, a confiança em Deus implica em reconhecermos quem nós somos, quem Deus é, e nos aquietarmos diante desse Deus. E nos depararmos com alguém que pode todas as coisas. O Salmo nos ensina que precisamos dessa fé para viver na serenidade que somente o Senhor pode nos oferecer. Então nós podemos pensar na perspectiva do tema da humildade e da quietude da confiança. Eu queria passar principalmente sobre esses dois pilares, como o Salmo ele nos faz refletir profundamente sobre a humildade que nos leva à quieta confiança, que nos conduz à quieta confiança. A quieta confiança é aquela confiança que nos traz paz. Tá bom, chega, aquieta, sossega, porque agora você tem certeza de que as coisas estão onde deveriam estar, nas mãos do Senhor. Então nós vamos aprender a seguir cada versículo, desenhando esse caminho que passa por Cristo, que leva à quietude, que reflete aquele que reconhece a sua dependência e que descansa no seu Senhor. O primeiro verso do Salmo 131 vai falar da humildade como esse caminho que nos leva à santidade. O Salmo 131, no verso 1, revela um coração submisso, que rejeita a altivez, as ambições desmedidas que a nossa sociedade prega, que os valores contemporâneos, me permita dizer assim, imprime no coração da nossa juventude. Sejam, alcancem, conquistem. Você é especial, você é melhor que os outros, e então nós vendemos isso em nossas redes sociais. Essa humildade leva ao contentamento. Essa humildade nos faz refletir como o contentamento é uma consequência natural de reconhecermos a soberania de Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. De reconhecermos que não há nada acima do Senhor. E então eu posso descansar. Eu não estou acima do Senhor. Diferente da proposta da serpente, Adão e Eva, lá no jardim, nós não somos como deuses. Não somos como Deus. Nós dependemos completamente da vontade do Senhor. Podemos planejar, 2025 será assim, esse ano vai ser desse jeito. Se o Senhor quiser, será desse ou daquele jeito. Esse conceito, então, nos ajuda a entender que o contentamento não vem das circunstâncias externas. Não estamos felizes porque tudo nos vai bem. Nós estamos felizes porque a nossa satisfação, ela é profunda e própria do Senhor. E Ele é imutável, e Ele é constante. Então o salmista vai dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Não aspiro às coisas grandiosas, nem às coisas demais para mim. Percebam aqui um recurso próprio da poesia hebraica que se chama paralelismo. Diferente da poesia como nós conhecemos, muito mais rimada, a poesia hebraica usa ideias paralelas, ou para reforçar a mesma ideia, ou de maneira antagônica. Aqui nós temos um reforço. Meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos são altivos. Ele quer dizer, há uma percepção, há um coração colocado aqui dentro do Senhor, há uma percepção da vida, uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a vida diante do Senhor. Ele está dizendo que esse coração, essa inclinação, e coração normalmente se refere à própria vontade do homem, às inclinações dele, essa inclinação, essa maneira de enxergar a vida, não é orgulhosa diante de Deus. Não se põe de maneira altiva diante do Senhor. Eu determino, eu decreto, é assim que vai ser na minha vida porque eu sou especial. Não, se coloca de maneira humilde e reverente diante do Senhor. Eu não aspiro coisas grandiosas, e ele reforça isso, nem coisas demais para mim. O maravilhoso, ou coisas maravilhosas demais para mim, coloca-se de maneira a reforçar que é algo difícil ou demais para ser alcançado. Este versículo é uma rejeição ao orgulho cultural dessa geração. Ele não busca o status social, ele não busca por posições, ele não busca por publicidade, por notoriedade diante da sua geração.
Davi reconhece que a verdadeira humildade é não buscar grandeza além daquilo que Deus designou. O seu coração está contente e satisfeito no Senhor. Estamos falando de alguém que foi ungido rei, mas só assumiu o reino depois de anos, depois de décadas, esperando no Senhor a sua vontade, como o Senhor estava conduzindo a sua vida. Davi então reconhece isso, ele rejeita a soberba que nos faz competir com a vontade do Senhor. A ansiedade é justamente quando o meu coração, e quando nós somos tomados por ansiedade, isso reflete um coração que não está satisfeito com a vontade do Senhor. Então fica ansioso, talvez Deus não esteja no controle, talvez Ele não seja de fato o que prometeu ser, então fica ansioso sobre as coisas, querendo controlar, querendo conduzir, porque Deus não está fazendo o papel dele. Ou então sou tomado pela impaciência, porque o tempo de Deus está demorando muito, e nós teremos as coisas do nosso tempo, como o Raf, na história que eu falei, queremos agora. Se é bom, queremos agora. Se é bom aos nossos olhos, esse é o momento de desfrutar disso. Deus tem um propósito e um tempo para tudo, sobre todas as coisas. John Piper vai escrever sobre graça futura, e ele vai falar que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Essa humildade é plenamente realizada em Cristo Jesus, tendo em vós o mesmo sentimento, tendo em vós a mesma atitude. Que sentimento, que atitude é essa? Que Paulo vai falar lá aos Filipenses, capítulo 2, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, obediente, sabendo que a vontade do Senhor deve sempre prevalecer, sempre ser buscada. É sobre a vontade do Senhor que devemos colocar as nossas orações, se o Senhor quiser, se o Senhor assim quiser para a minha vida. Não seja feita como eu quero, mas como Tu queres, Senhor. Isso deve encher as nossas orações, isso deve preencher as lacunas que muitas vezes nós permitimos que haja, quando oramos apenas por aquilo que queremos e desejamos, e andamos ansiosos por essas coisas, moldando a nossa vida em relação a isso, como se Deus tivesse a obrigação de satisfazer a nossa vontade. Essa humildade, ela não é uma humildade superficial, uma falsa humildade, mas é uma humildade reverente. Imagine um vaso de barro nas mãos do oleiro. Então o oleiro começa a dar forma a esse vaso de barro. Agora imagine se o vaso tivesse o orgulho, então desejasse ser algo diferente do que foi projetado. Talvez ele quisesse ser uma taça luxuosa, ou uma escultura grandiosa. Ele quebraria ao tentar modificar a sua forma, ao tentar sair das mãos do oleiro. Mas quando o vaso aceita ser moldado pelo oleiro, ele cumpre perfeitamente o seu propósito. Ele cumpre perfeitamente aquilo para o qual ele foi destinado, ornamentado. Assim é o homem humilde diante do Senhor. Ele confia no Senhor, ele encontra contentamento em ser o que Deus o designou para ser. Examinemos então a nossa humildade. Reflitamos então sobre como estamos conduzindo o nosso coração. Perguntemos a nós mesmos e perguntemos à nossa alma onde o orgulho tem impedido a nossa comunhão com o Senhor. Onde a nossa altivez tem afetado a maneira como nós nos relacionamos como povo de Deus. Evódia e Síntique ali brigando, Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Esteja a alegria de vocês no Senhor. O contentamento não é apenas uma atitude de aceitação passiva, mas o resultado de encontrar em Deus a vossa verdadeira alegria e propósito. Quando encontramos a nossa alegria e propósito no Senhor, o nosso coração encontra descanso nele. Quando não queremos coisas demais para nós, mas buscamos a vontade do Senhor para nós, o nosso coração encontra alento em Deus, repouso em Deus. A nossa oração prática deveria ser: Senhor, esvazia o meu coração de orgulho e me ensina a depender de Ti. Cuidado. Isso pode desmoronar alguns ídolos que vocês têm levantado há tanto tempo nos seus corações. Ensina-nos a depender de Ti. Ensina-nos a reconhecer que precisamos do Senhor. Ensina-nos a reconhecer que não podemos fazer nada para a nossa vida, porque o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor conduz e faz com que tudo coopere para o nosso bem.
A humildade que Davi expressa no Salmo conduz a um contentamento que glorifica a Deus, e assim que ele nos leva para o segundo verso. Ele nos leva a refletir sobre uma dependência que nos conduz ao descanso, à quietude. Ele vai revelar uma confiança profunda em Deus, que a alma do salmista é comparada como uma criança desmamada, que descansa tranquila e satisfeita nos braços da mãe. Quem já viu o menino chorando, querendo comer? Eu vivenciei isso por alguns anos lá em casa, um depois o outro, depois o outro. E muitas vezes, 3, 4 vezes durante a madrugada. Chora com a beleza. Mas depois te mama. Abre o botão assim e fica, faz um peixe. Quieto, calado, sereno, satisfeito. O salmista vai dizer que a sua alma encontra essa satisfação, saciada, repousando, agora descansando. Essa imagem reflete a segurança, a paz, que só podem ser experimentadas por aqueles que reconhecem a sua total dependência do Senhor. Por isso que esse entendimento de satisfação e contentamento em Deus passa por uma reflexão sobre quem nós somos, sobre o que estamos buscando, como estamos buscando em nossas vidas. Pelo contrário, diz o salmista em relação ao perigo do orgulho, fiz calar e sossegar a minha alma. Sou como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. A minha alma é como essa criança desmamada. Davi descreve a dependência de Deus, como algo que traz quietude e paz à alma. Então, assim nós, cada um de nós aqui como igreja, somos chamados a descansar na fidelidade de Deus. Mas o que é a fidelidade de Deus? Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse, assim Ele fará, porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus aponta para a constância, a imutabilidade de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele irá cumprir. Ele não deixa de ser Deus. Em nenhum instante de nossas vidas, Deus deixa de ser Deus. Em nenhum momento, por mais difícil que pareça a nossa volta, Deus não saiu do seu trono e se ausentou e tirou férias. Deus continua sendo Deus, e diz a palavra de Deus, até quando nós estamos dormindo. Ele está nos abençoando. Ele continua a fazer de nossas vidas algo que Ele escreveu antes que nós tivéssemos forma no ventre de nossas mães. A metáfora da criança desmamada, ela é poderosa para a nossa compreensão. Uma criança que já foi desmamada, ela não chora mais desesperada por alimento, mas ela descansa satisfeita nos braços da mãe, confiando que então que ela será cuidada. Ela pode descansar nos braços do pai também, viu, gente? Por favor, participem. A imagem da criança desmamada como uma metáfora de confiança inabalável a Deus, ela é apresentada aqui, mesmo diante das provações, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos confiar em Deus. Isso reflete maturidade espiritual. Calvino, comentando esse salmo, ele vai falar muito sobre essa maturidade espiritual da criança desmamada, um coração que aprendeu a confiar em Deus. Talvez pareça longe, poxa, o que maturidade tem a ver com isso? Meus irmãos, para nós confiarmos em Deus assim, temos que conhecer muito esse Deus. Para nós fecharmos os nossos olhos e dizer, Senhor, conduz. Nós temos que conhecer esse Deus. Nós não fechamos os olhos e nos deixamos ser conduzidos por quem não conhecemos e quem não confiamos. Mas todos nós confiamos. Nós podemos descansar e dormir. Não é como às vezes quando eu estou viajando, e eu estou cansado, e começa a bater o sono na estrada, você começa a ter aquele momento de sono, daquelas pescadas, agora é hora de passar o volante para a esposa. Aí você passa o volante para a esposa. E parece que você tomou uma garrafa de Red Bull, você já fica assim, olhando. Eu não consigo mais dormir quando minha esposa está dirigindo. Passa o sono na hora. Não, a confiança em Deus não é assim. A confiança em Deus é Deus estar agora conduzindo, você pode descansar, fecha o olho e descansa. Fecha o olho e dorme, que Deus vai conduzindo da melhor maneira que pode, então, ser conduzida a nossa vida. Em seus escritos, Piper ainda vai falar sobre uma confiança constante no Senhor, que está em reconhecer que a sua graça não está limitada ao passado ou ao presente, mas ela se estende ao futuro. O cristão, ele pode descansar em Deus, porque ele sabe que a bondade do Senhor ela é infinita. Ele sabe que a bondade do Senhor ela é imutável. A confiança no Senhor hoje é sustentada pela certeza de que as suas promessas serão cumpridas amanhã. Esse é o fundamento da fé.
É a certeza das coisas que se espera. O que é a certeza das coisas que se espera? Não é uma esperança superficial, mas uma convicção de que aquilo que se espera há de ser confirmado em nossas vidas, porque foi o Senhor quem prometeu. E não há ninguém como o Senhor. A fé na graça futura é o poder de se desapegar das ansiedades presentes. Quando podemos ter essa perspectiva, essa confiança na graça de Deus, não só a passada, não só a presente, mas a futura. Isso consiste em colocarmos o nosso coração de modo que a ansiedade ela não encontra espaço. Não tem espaço para a ansiedade, não tem jeitinho. Então nós nos desapegamos da ansiedade. Então em Cristo, nós encontramos o descanso prometido, pois Ele mesmo nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Mas Cristo não apenas oferece descanso, Ele é o meio para que a igreja possa entrar no descanso do Senhor. Nós precisamos ter momentos diários em nossas vidas. A exposição, a pregação da palavra precisa encontrar prática em nossas vidas. E por isso nós precisamos colocar, entregar a Deus as nossas preocupações em oração. Nós andamos ansiosos porque estamos orando pouco. Nós ficamos impacientes porque estamos orando pouco ou orando mal. Precisamos tratar a nossa relação com Deus, dos meios de graça, com a devida seriedade, reverência e profundidade. Colocar diante de Deus as nossas ansiedades, colocar diante de Deus as nossas petições, colocar diante de Deus aquilo que precisamos, mas descansar no Senhor, sabendo que Ele fará segundo a sua vontade, e a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Então nós vamos encontrar descanso no Senhor. Quando a ansiedade, quando o medo vier, nós vamos lembrar que Cristo carregou o peso da cruz por nós, e aquele que não poupou o próprio Filho, antes o entregou por nós, não nos dará graciosamente nele todas as coisas? Romanos capítulo 8, verso 32. O salmista nos mostra que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, porque todos os dias somos entregues à morte como ovelhas ao matadouro, mas ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É disso que trata a quietude. A quietude trata de nós sabermos que se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos necessidade de mais nada. Aquilo que não temos, não precisamos. Mesmo no vale escuro como a sombra da morte, o Senhor está conosco. E a quietude não vem de não estarmos no vale escuro da sombra da morte. A quietude vem de que sabemos que Deus está conosco. Em todo o tempo, o Senhor está ao nosso lado, o nosso socorro bem presente. E nós podemos descansar à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. É disso que se trata a quietude. Assim como uma criança descansa tranquila nos braços da mãe, depois de saciada, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos repousar no Senhor. Isso muda a nossa perspectiva de segunda-feira. Isso muda a nossa perspectiva de terça, de quarta, de quinta, porque o nosso culto dominical, ele se estende à nossa vida, porque sabemos que todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias Ele está inclinado para saber da nossa vida, inclinado para nos mostrar o caminho que devemos seguir na direção dEle. Para isso nós não podemos ter o nosso coração voltado, a nossa atenção, o nosso foco ou a nossa segurança voltada para as coisas dessa vida, mas pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive, lá deve estar a nossa confiança. Lá deve estar o nosso tesouro, lá deve estar a nossa segurança. É lá que vamos encontrar refrigério, auxílio, conforto. Não nas circunstâncias da vida, elas são diversas. Haverá ondas, haverá turbulências. Por sinal, voltava eu de viagem essa semana, anteontem, para ser exato. E quando chegava de perto de Recife, eu normalmente venho dormindo, então nem vejo turbulência, nada disso. Mas chegando aqui perto, eu estava lendo, e de repente dá um supapo, eu saio da cadeira assim, o avião começa a balançar, vai uns gritos lá atrás. A minha primeira reação eu vou olhar para a equipe, né? Se a equipe estiver tranquila, eu estou tranquilo. A equipe estava tranquila? Eu estou tranquilo. Voltei ali, lá, o nosso avião balançando, não dava mais para ler, então fiquei só ouvindo música. Mas você fica tranquilo, sabendo quem está conduzindo,
se houver tranquilidade em quem está conduzindo, se houver segurança em quem está conduzindo, você fica tranquilo, você aquieta o coração, porque confiamos que quem está no controle de nossas vidas tem poder para fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. E então isso nos leva a uma convocação, a uma quietude humilde. Se eu reconheço a minha dependência do Senhor, se eu descanso nesse Deus Todo-Poderoso, eu não posso fazer outra coisa senão convocar a igreja a fazer o mesmo. No versículo 3 há um chamado à igreja a confiar no Senhor de maneira constante e eterna, constante e perene. Viver em confiança no Senhor, não de maneira simplesmente passiva, no sentido de que agora confiamos, não preciso fazer mais nada, mas como uma atitude de fé e de esperança constante, de que Deus está no controle de todas as coisas, e de que nada foge do controle de suas mãos. Então, após descrever a sua experiência de humildade, de dependência em Deus, nos versículos anteriores, o salmista convoca Israel a fazer a mesma coisa. É uma exortação solene e urgente. Confie em Deus, pois Ele é digno. Confie em Deus, pois Ele é poderoso. Não coloquem a sua vida na sua própria perspectiva, mas coloquem na perspectiva do Senhor. Ele é poderoso para fazer o que prometeu fazer em nossas vidas, para nos confortar, nos consolar e nos preservar até o último dia. Talvez não nos dará tudo o que queremos, provavelmente não, mas certamente fará tudo o que destinou a fazer em nossas vidas, porque os seus decretos eternos não são mutáveis com as circunstâncias. Ele certamente nos conduzirá, Ele certamente nos receberá, e com Ele certamente viveremos eternamente na sua casa. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi não guarda para si o descanso que encontrou em Deus, ele chama todo o povo de Israel a experimentar essa confiança. Espera. A palavra implica numa expectativa ativa, uma confiança paciente e perseverante. Espera. Ainda não é o fim. Está turbulento, está difícil, mas ainda não é o fim. Espera no Senhor. Desde agora e para sempre, expressa a necessidade de constância, uma confiança eterna de que Deus é Senhor sobre toda a eternidade e sobre todas as coisas. Está ancorada na própria fidelidade de Deus. Essa confiança, ela encontra o ápice revelacional em Cristo Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz o autor de Hebreus. Ele é o cumprimento de todas as promessas divinas e a razão pela qual podemos viver com esperança escatológica, ou seja, com esperança na graça futura, com esperança para toda a eternidade. A nossa perspectiva muda, a maneira de enxergar o mundo à nossa volta muda, porque não vivemos para este tempo, mas vivemos para a eternidade. Estamos no tempo e na história cumprindo propósitos do Senhor, servindo ao Senhor. Que brilhe a nossa luz, como cantamos aqui, enquanto estivermos aqui. Mas não é para este mundo que nós fomos salvos, é para a glória eterna nos céus. Por isso, no Salmo 23, o salmista termina: habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. A confiança no Senhor é sustentada pela promessa de que Ele estará conosco, não apenas agora, mas na eternidade. Em Isaías capítulo 26, versos 3 e 4, vai dizer: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Meus irmãos, essa é uma viva confiança da igreja. Essa é uma certeza da qual a igreja pode se apropriar, uma promessa da qual a igreja pode se apropriar. Assim como o salmista convocou Israel, compartilhe essa confiança. Compartilhe essa confiança com os irmãos em Cristo. Mostrem para eles, em momentos difíceis, o quanto importa estarem colocando o seu coração no Senhor. Ele pode trazer paz em meio à ansiedade. Ele pode guardar o nosso coração e a nossa mente. E onde havia ansiedade, vai haver tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que vem do alto, porque o Senhor faz isso.
o salmista nos convida a compartilhar isso, a convidar Israel, a convidar o irmão, a convidar quem está sentado ao seu lado, quem convive com você. Olha, confia no Senhor, espera no Senhor. Deus sabe o tempo das coisas, mas uma espera de fé, uma espera perseverante, uma espera ativa. Não, o Senhor, esperei, o Senhor demorou demais, agora eu vou fazer. Não, não é essa a espera que o salmista nos convida. Encoraje alguém ao seu redor, que talvez esteja enfrentando problemas com a ansiedade, problemas com a depressão. Aponte para as promessas de Deus, aponte para o descanso e segurança que Jesus pode trazer para a sua vida. Incentive os outros a descansar no Senhor. Convide Israel a descansar no Senhor. Lembre-se das palavras do salmista: espera, Israel, no Senhor. Não em sua própria confiança. Imagine um farol na tempestade. Imagine um marinheiro em alto mar. Durante uma noite de tempestade, ele avista um farol à distância. Então marca a direção e segue, cuja luz constante o guia até a segurança. Ele confia na luz. Ele confia que a luz continuará brilhando, mesmo que ele não veja o tempo todo por causa da tempestade. Assim é a nossa confiança no Senhor. Ele é o farol que ilumina o nosso caminho, mesmo que as circunstâncias da vida não permitam que o vejamos o tempo todo. Nós precisamos confiar e continuar seguindo na direção do Senhor. Ele é a nossa segurança em meio aos dias maus de nossa vida. Antes de deixarmos que a irritabilidade da ansiedade, o isolamento, a falta de paciência impactem destrutivamente nossos relacionamentos, a nossa vida, os nossos convívios social e até mesmo a nossa relação profissional, que nós possamos encontrar nesse salmo um chamado para renunciarmos ao orgulho de achar que estamos no controle de nossas vidas, a renunciar a esse sentimento de poder, de conduzir, e conquistei, e agora eu sou, e agora eu faço, e agora eu tenho. Meus irmãos, precisamos reconhecer a nossa dependência e descansarmos na soberania de Deus, para vivermos confiantes em suas promessas. Ele é o que prometeu ser. Eu posso me apropriar disso, eu posso confiar no Senhor. Então isso nos leva a uma conclusão: se Cristo está conosco, nós não temos que temer. Se Cristo está conosco, nada nos faltará. Se Cristo está conosco no barco, em nossa jornada, nós podemos descansar do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Ele nos traz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez eles pudessem até complementar, e me permitam aqui acrescentar algo. Não é bíblico, tá? Mas eles poderiam dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem e nós não? E nós não. Assim como os discípulos enfrentaram a tempestade no mar da Galileia, nossa caminhada em direção a Cristo também é desafiada pelas realidades da vida, pelas circunstâncias à nossa volta. Eles estavam assustados, tendo que lidar com a força do vento, com a fúria das ondas, mas esqueceram que o Criador e sustentador, aquele pelo qual tudo foi feito e a qual tudo pertence, ele estava no barco, ele estava com eles. E com uma palavra ele acalmou o mar e perguntou: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Lemos aqui na liturgia o texto de Mateus 6, quando Cristo vai dizer: olha, os ímpios
Os gentios é que andam preocupados com as coisas. Confiemos no Senhor. É como se Cristo estivesse dizendo para a tempestade do nosso coração: aquieta, acalma, confia, não andem medrosos. E essa mesma pergunta ecoa para nós hoje. Por que nos deixamos abater pelas tempestades da vida, quando sabemos que Cristo governa sobre todas as coisas? Por que nos deixamos afetar de maneira tão fácil pelas circunstâncias? Por que nos desesperamos e nos angustiamos? Porque deixamos de crer que Deus continua sendo Deus quando os dias são maus? Por que insistimos em carregar o peso de nossas vidas sobre os nossos ombros, ansiosos, quando Ele nos convida a descansar nele? É uma reflexão que precisamos fazer todos os dias, para que não esqueçamos de quem nós somos e quem Deus é. Cristo não promete que não haverá tempestades, mas garante a sua presença no meio delas. Ele nos chama a acalmar o nosso coração, a aquietar o nosso coração, como uma criança desmamada, a deixar de lado o orgulho de querer controlar tudo, de querer achar que tudo está sobre a minha responsabilidade, e se eu não fizer, e se eu não disser, não vai acontecer. Vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça, com milho ou sem milho, mas vai ser. A soberania de Deus sobre a tempestade nos conduz ao conforto do Salmo 131. Ele nos lembra que a verdadeira humildade nos conduz à dependência. A dependência nos conduz à calma, porque confiamos naquele que tem o controle de todas as coisas. Cristo é o Senhor do vento, o Senhor das ondas e das nossas circunstâncias. Ele não apenas está no barco, mas Ele é o Deus que criou o mar, o barco e a nossa vida e a própria tempestade. Quando as ondas nos cercam, Ele nos convida a lembrar que Ele é maior do que as ondas. Me vem a imagem, logo aquela imagem de Pedro descendo do barco. Eu não vivi assim, não estava lá, mas eu lendo a Escritura, fico imaginando Pedro descendo do barco e caminhando na direção de Cristo. Depois ele começa a olhar para as ondas à sua volta e começa a ver aquele vento impetuoso, e ele desfoca. Como desfocar faz com que ele afunde. Cristo estava lá diante dele, andando sobre as águas, e ele desfoca. Meus irmãos, não venhamos a desfocar. Estejamos com os nossos olhos em Cristo Jesus. Quando os ventos nos desestabilizarem, Ele nos chama a confiar que suas mãos sustentam o barco. Quando as tempestades parecem intermináveis, Ele nos lembra: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. No mundo ansioso e impaciente, o qual nós vivemos todos os dias, este salmo nos lembra que a nossa paz não está nas circunstâncias, mas a nossa paz está no Senhor. Que nós possamos aprender a calar e sossegar a nossa alma em Cristo Jesus. Que nós possamos confiar nele, não apenas hoje, mas para sempre. Que nós possamos esperar no Senhor, desde agora e todos os dias de nossas vidas. E eu queria propor um desafio para a vida real. Como descansar em Cristo nas tempestades. Talvez nós possamos lembrar de 5 ou 4 ações importantes das quais nós podemos praticar em nossas vidas. Em primeiro lugar, reconheça que Ele está no controle. Tudo parte daqui. Lembre-se de que Cristo está no barco e tem autoridade sobre as tempestades da vida. Então ore em meio à tormenta. Faça da oração o seu primeiro recurso, não o último. Entregue a Deus as suas preocupações e peça de Deus a paz. Talvez Ele não lhe dê o que você quer, mas que Ele lhe dê paz. Medite na palavra do Senhor. Alimente a sua alma com as promessas de Deus. Lembre-se do Salmo 131. Tragam à memória aquilo que lhes dê esperança nos dias maus. Lembrem-se daquilo que pode fazer calar e sossegar a sua alma, confiando no Senhor. E então viva, não com a perspectiva na circunstância, viva com a perspectiva na eternidade. Viva de modo consciente de que não somos para esta vida, mas estamos indo para casa. Nós não estamos em casa.
mas estamos indo para lá, de glória em glória, sendo santificados, aperfeiçoados, até aquele dia que o Senhor destinou para este encontro glorioso que teremos com Ele. As tempestades passam, mas Cristo permanece. A nossa vida passa aqui, nesta terra, mas permanece em Cristo Jesus, para todo sempre. Sua presença é a âncora que nos mantém firmes, estáveis, inabaláveis. Ansiedades são como ondas violentas, tentando nos afastar de Cristo Jesus. Mas ela nunca será mais forte do que o Senhor que governa sobre elas. Quando você se sentir perdido, em meio às tempestades, às dificuldades, lembre-se que Cristo está no barco. Ele é o Senhor da tempestade. O seu convite é para que você confie nele e encontre descanso, quietude. Você talvez possa estar tentando remar sozinho. Eu quero convidá-lo a remar com Cristo. Saibam que Ele é suficiente para conduzir o barco para o destino certo, para aportar nos portos serenos da paz, da fortaleza que Ele é para nós. Sucede a sua alma, lembre-se de que com Cristo você pode atravessar qualquer tempestade. Isso é um convite que o salmista faz. Que entreguemos o nosso coração a Deus e descubramos a serenidade que só Ele pode oferecer. Em 1 Pedro, o apóstolo escreve no capítulo 5, verso 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Se apeguem a essa promessa. Igreja, sossega. O Deus que cuidou de você ontem, te sustenta hoje e te guiará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em nossos corações. Nós possamos refletir nisso de maneira prática e viva em nossas vidas. E que Deus tenha misericórdia de nós.